Por que algumas empresas estão quebrando aqui no Brasil? Por que a Raizen e o Grupo Pão de Açúcar estão entrando em recuperação judicial? O que está acontecendo? Que movimento assombroso e amedrontador dessa forma que estão fazendo empresas pedirem recuperação judicial? E o que isso tem a ver com as importações? Você também está assustado e assustada com tudo isso? Vem com a gente que eu vou mostrar qual que é esse movimento tão grande, tão amedrontador que está acontecendo aqui no Brasil. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo, que eu estou esperando vocês lá. Você está precisando dar uma olhadinha se aquele índice da sua carga está certo? Ou se a descrição daquela próxima carga que você vai trazer vai dar certo? Ou os impostos relacionados à tua carga e os possíveis ex-tarifários e tudo mais? Se eu indicar para vocês a Comex 10, são parceiros nossos aqui do canal que eu tenho certeza que vai conseguir atender você da melhor forma possível. De fato, é um site muito simples que vocês vão entrar, verificar e ter acesso geral a todo um banco de dados bem interessante, que é atualizado conforme os impostos e os NCMs. Bem legal, né? E além disso, você consegue verificar que carga tem ali ou não. Bem bacana, né? Então, vai aqui na descrição aqui embaixo, entra no site, fala com eles, que eu tenho certeza que nós do canal Como é que Fácil vamos conseguir te ajudar a classificar melhor a sua carga. Bora? Então solta essa vinheta e acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Vamos nessa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho todo ligado Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível para tocar mais aula. Pessoal, eu estava outro dia aqui mexendo na internet, vendo algumas notícias em mídias comuns que a gente tem, abertura, etc. E duas notícias me assustaram bastante, inclusive vou colocar aqui no link, aqui embaixo. Grupo Pão de Açúcar entra em recuperação extrajudicial e Raizen entra em recuperação extrajudicial. Isso é terrível. Tá? E eu vou fazer a conexão disso com importação também. Vocês vão entender mais pra frente. Logo na mesma semana. E a gente tem grandes empresas entrando em recuperação extrajudicial. Vamos entender o ponto aqui. Recuperação extrajudicial é um passo antes de uma possível falência. E o processo todo ele tem que ser revisto. É quando chegam as grandes auditorias, analisam contas por contas, e veem que tem rombos gigantescos em várias situações. E eu não estou colocando ponto A, ponto B, empresa A, não é nem isso, não é nem esse o ponto que eu quero dizer. Mas nós temos grandes empresas entrando em recuperação extrajudicial por várias situações. Tá? Eu vou explicar, falando primeiro da Raizen, gigantesca com combustível, compra, importação de combustível. Eu já quis trabalhar na Raizen. E qual que é o ponto que eu quero dizer? Nós temos algumas vertentes diferentes de outros para esse tipo de empresa. A Raizen funciona principalmente com compra de combustível. E com guerras acontecendo lá fora, por exemplo, essa do Estados Unidos e Israel, que inclusive tem aula aqui em cima sobre isso, o valor do petróleo sobe. E pelo valor do petróleo subir, o valor da gasolina e tudo mais também sobe, do diesel e tudo mais também sobe. Agora vamos pensar o seguinte, se você importa hoje um galão de combustível, não sei, tá? Tô chutando. Numa via normal, você compra um galão de petróleo a $80 e de repente ele explode a 200, como é que você vai ter caixa para isso? Então esse é o ponto número 1. Outro ponto, volatilidade da moeda. Hoje o dólar está 5,20, amanhã ele pode estar 5,80. Como é que você compra produto lá fora nessa movimentação? Como é que você garante tudo isso? Como é que você fica mais tranquilo com tudo isso? Ah, você vai fazer um hedge cambial, aula aqui em cima sobre isso, mas você pode perder também.
Tem várias situações aqui que talvez sejam analisadas por fora que fazem sentido para chegar nesse meio comum. Uma terceira, negociação com o seu fornecedor. É à vista, 30, 60, 90? Como é que funciona a negociação do seu fornecedor? Esse campo é um campo de hipótese. Tá? Quarta aqui. Nós temos muitos clientes que são inadimplentes aqui no Brasil. Ou seja, estou falando do exemplo da Raízen, tá? Eu comprei o barril de petróleo a $80, hoje ele custa 200. Eu comprei a menor, tudo certo, beleza. Eu entrego, e a inadimplência dos meus clientes? Olha, eu não tenho dinheiro para pagar agora, eu vou te pagar daqui 15 dias, 20 dias, 30 dias. Eu já vi empresas devendo milhões para fornecedores aqui. Pensem, é uma cadeia toda. Toda uma cadeia. Origem, transporte, destino, entrega. Se essa cadeia, origem, transporte, destino, entrega, a entrega é um problema, a entrega que eu falo para o cliente final é um problema porque ele não paga, como que você vai pagar o seu fornecedor se você depende do dinheiro do seu cliente? Então vocês entendem que a cadeia está suja, a cadeia está poluída, a cadeia não é saudável. Ah, mas Thiago, como é que eu posso evitar a fadiga desse tipo de situação e inadimplência do meu cliente? Gente, não vende para todo mundo. Não sai vendendo para todo mundo. Eu conheço um monte de empresa gigantesca por aí que está em recuperação judicial porque não teve controle de gastos. Não adianta nada você faturar 20 bilhões e consumir 40. Você fatura 20, mas a sua conta é 40. Matemática nenhuma vai resolver o teu caso. Esse é o caso da Raízen. Então, comprou-se combustíveis e commodities lá fora a um preço menor e estava tudo certo. Quando explodiu, teve algum aumento de commodity, etc., não conseguiu segurar a barra. E agora nós vamos falar um pouquinho do Grupo Pão de Açúcar, que é basicamente a mesma história. Além de ter um produto caro, sim, o Pão de Açúcar é uma das maiores grupos voltados a supermercados aqui em São Paulo. Gigantesco, gigantesco. A questão aqui é o seguinte, é um mercado caro. Então o público já achou outros mercados mais baratos, talvez você compre em maiores quantidades e tudo mais, e aí é que tá, passa a olhar outras opções de mercado, tá tudo certo. Isso é conforme mercado, como um conhecido meu faz parte do game, tá bom? A questão aqui é o seguinte, o GPA também importa produtos, vinhos, queijos, frutas de outros países como mirtilo, cereja, etc. E tá tudo bem por isso. E muitas vezes tem muito estoque com produtos que vão ter um custo, um consumo baixo, ou seja, ele é um produto, eu estou tentando achar a palavra, mas ele tem uma validade muito curta. Muito curta. E aí você tem um estoque morrendo. E além disso, a própria questão da revenda. Como é que você vai vender um produto, sendo que você já é considerado caro, um mercado caro, para um público selecionado? Então você tem uma frente aqui muito complicada também. E aí é que tá. Tem outra questão também, custo. Eu não estou dizendo que quem é dono do Carrefour, do Pão de Açúcar, perdão, ele tem mais custo do que faturamento. Eu não estou dizendo isso. Mas a questão também pode ser envolvida isso. Então o produto na gôndola, ele é muito mais caro do que o vendido fora dos seus concorrentes e você não está conseguindo fazer o giro disso. E o que é o giro disso? Um produto com validade curta, sei lá, as frutas, não estão tendo giro e você está morrendo com estoque. É muito complexo tudo isso. Muito complexo. Eu já vi empresas gigantescas quebrarem por questão de estoque também. Ah, mas Thiago, você defende estoque? Sim, eu defendo. Quando trata-se de um produto que não tem não tem vida curta.
não é um produto perecível. Lembrei a palavra, perecível. Quando é um produto perecível, você tem que colocar no giro, rápido. E aí é que tá. Como é que tá a tua negociação lá fora? Ah, eu achei o fornecedor há 10 anos atrás, eu só olho para ele. Você está errado e errada. Você está errado e errada, porque você tem que não colocar o seu fornecedor contra a parede, não é isso. Mas você tem que falar, eu achei outras opções, vamos negociar. Vamos negociar um prazo maior de pagamento. Vamos negociar o valor do produto. Vamos negociar como você vai me entregar esse produto, onde você vai me entregar, que tipo de Incoterm, aula aqui em cima sobre Incoterm, tudo, absolutamente tudo. Gente, vamos pensar uma coisa, importar nada mais é do que você manter a roda gigante acontecendo, mas essa roda gigante ela tem que ter melhorias contínuas. É valores, é preços, é negociações, o tempo todo. Senão você quebra a cadeia. No caso do Pão de Açúcar, ele é venda para produto, para cliente final, para pessoa física, que nem eu. Mas se a negociação na origem é mal feita, ou ela é feita porque ela é feita dessa forma, ninguém olhou, vai dar problema. E o vai dar problema é uma cascata. Agora vamos pensar um ponto muito importante, muito dolorido também. A empresa está sofrendo recuperação extrajudicial aqui no Brasil. Mas notícia corre. Nossa, Thiago, como assim? Sim, quando alguém faz uma análise de crédito da sua empresa lá fora, por exemplo, eu sou o canal Como é que faço, e eu tenho uma recuperação judicial, vou negociar com o fornecedor lá na China. Se ele analisou a minha empresa, muito provavelmente ele vai falar, não vou te dar crédito, você vai ter que comprar à vista. E aí ferrou, gente. Quem que tem dinheiro na frente? Então, toda a questão é envolvente. Sair de uma recuperação judicial leva tempo, leva-se disciplina. Eu acho que essa é a palavra, disciplina. E você tem que adaptar todo o processo de dentro da sua empresa. É alarmante quando uma empresa gigantesca, não é divertido, é alarmante quando uma empresa gigantesca como essa entra em recuperação judicial. Pense em duas ao mesmo tempo. Pense em outras que já estão. Ah, a economia do Brasil vai bem. Não, não vai bem. Não vai bem. Mas isso é uma outra questão. Mas a questão aqui é o seguinte: gigantescas estão entrando em recuperação judicial. Você está falando em movimento certo, analisando o seu processo certo, pegando processo a processo, vendo negociações lá fora, como é que estão? Porque isso pode quebrar a tua empresa. Porque um produto comprado a 10% mais caro que o mercado pode quebrar a tua empresa. Porque às vezes um ex-tarifário colocado errado e atrasando a entrega da carga pode quebrar a tua empresa. Olha o quanto isso é sensível para tudo isso. Eu dei o exemplo do Grupo Pão de Açúcar e da Raizen. Mas quantas empresas por aí não cometem falhas, patinam no processo, porque acham que tô acima da carne seca. Não funciona dessa forma, principalmente com a importação. Então entendam os fatos. Tá? Eu não estou dizendo aqui que não houve negligência, que interno, não sei, tá? Não é que eu não posso, eu não sei. Mas a questão é que tem uma série de situações aqui que devem ser visualizadas. Que daqui na frente você tem uma empresa saudável e não com problemas. Pensem nisso. Essas lições que acontecem aqui, esses cases que acontecem aqui, funcionam para a gente aprender como não trabalhar. De fato é isso. E eu desejo a Raizen, o Grupo Pão de Açúcar e a outras grandes empresas que estão em recuperação judicial, disciplina. Se recuperem. Vocês são gigantescas e vocês conseguem sair desse buraco. Mas tem que fazer muita coisa, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita lição de casa bem feita para vocês saírem desse buraco. O Brasil depende de vocês, empresas grandes, empresas pequenas, empresas médias. Por quê? Vocês entrando em recuperação judicial, vocês deixam de contratar, vocês deixam de fazer a economia girar. Não é divertido, é alarmante, é problemático. Tá? Eu não estou sobre viés político nenhum aqui, falando de A ou B do governo direita, esquerda, frente, verso. Não. Mas eu estou dizendo que às vezes a lição de casa é interna e ela não é bem feita. E atrapalha toda uma cadeia.
olha a cadeia de distribuição, olha a cadeia da importação, olha tudo que pode acontecer que eu acabei de falar para vocês. Gente, o buraco é bem mais embaixo. E grandes players não podem quebrar por nada nessa vida, tá bom? Me desculpem se esse vídeo ficou longo demais, mas eu precisei alarmar vocês. A lição de casa ela é diária de todos nós, sendo que você trabalhe num CNPJ pequenininho ou num monstro. Mas seja consciente como funciona o seu processo dentro da empresa e como ele tem que ser mudado a partir de hoje para que você não tenha problemas lá na frente, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras, sempre, para todo mundo trabalhar e crescer nessa área que eu amo tanto, tá bom? Mas aliás, pessoal, tô vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinho de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 800 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem essas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula, pergunte ao seu capitão e 2 quadros novos. Cases do Comex, que eu conto histórias do Comex e Drops canal Comex Fácil. Todos os dias o texto curtinho, rapidinho sobre Comex pra gente trocar uma ideia lá no meu LinkedIn, tá bom? Mas aliás, gente, vocês já deixaram o like? Então metralhem esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando entender o que ele deve fazer para que a empresa dele tenha saúde financeira. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Como é que, pessoal? É para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. A área é incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.